nossos dias, tá? Esses dias aqui são das nossas quartas e quintas-feiras, tá? Então, nós vamos ver aqui percurso, entrar na política. Começamos agora, Thaís. E depois nós vamos estar entrando aí nos atuais serviços de saúde, tá? Vamos trabalhar aí em seguida. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aí em seguida as promoções de saúde mental, tá? Nós vamos trabalhar os grupos terapêuticos. Dentro desses grupos terapêuticos, eu pretendo que a gente faça uma atividade, certo? E assim, eu costumo fazer muito quando nós estamos na aula presencial, tá? Mas, assim, nessa forma remota, eu ainda vou ver como é que a gente vai trabalhar, certo? Para que todos nós possamos participar, tá? É um momento de mostrar os nossos sentimentos, de mostrar as nossas angústias, de mostrar os nossos medos, as nossas alegrias, tá? É um momento nosso, enquanto sala de aula, que a gente compartilha com os nossos colegas o que a gente quer compartilhar, tá? Nós não vamos ser, ninguém é obrigado a compartilhar o que não queira, certo? Mas pode ser o nosso emocional, certo? Quando estiver próximo, quando a gente vê o conteúdo, aí a gente marca aí um dia para trabalhar esses grupos terapêuticos, tá? Essa nossa dinâmica, certo? Daí nós vamos entrar em conceitos básicos, né? Vocês observam que tem 2 dias aí para os conceitos básicos, porque é um conteúdo não é muito extenso, mas eu não gosto de dar todo de uma vez, por quê? Porque são muitos conceitos, tá? Para que a gente possa estar captando de uma vez só, certo? Porque como eu fico explicando cada conceito, cada palavrinha, né, que são os termos científicos aí, então muitas vezes pode ficar muito enfadonho para vocês, certo? Dia 16 nós temos nosso AV1, tá? Que a gente já vai ter tido também algumas aulas extras, né, nesse período aí. E daí nós temos a gente entra já na unidade 2, né, depois da V1 a gente já entra na unidade 2, como eu falei para vocês, não, mesmo antes, né, quando a gente vê conceitos básicos, a gente já está na unidade 2, certo? E a gente vê a questão também de urgência e emergência psiquiátrica, certo? E daí a gente entra na unidade 3 com os transtornos, né? Como eu falei para vocês, a unidade 3, nós iremos ver os transtornos mais comuns. Então, a gente vai ver aqui os distúrbios infantis. Dentro dos distúrbios infantis, nós iremos trabalhar o autismo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e vamos ver a demência, tá? Depois a gente entra aí, desculpe, a demência não, autismo, TDAH e retardo mental, desculpe, demência é do idoso. Depois nós vamos entrar aí nas drogas e álcool, no transtorno puerperal, né, que é a famosa depressão pós-parto, que acomete aí nós mulheres, depois do período gestacional, e daí a gente segue com os distúrbios sexuais, tá? Com a psicopatia, com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, depressão, e a gente vai encerrar aí nosso conteúdo dia 15/10. Não, a gente ainda tem uma aula dia 16, é porque está lá nas aulas extras. Mas a gente vai
né, fazendo nossa AV2, dia 15/10, tá? E como aula extra aí, né, as datas das nossas aulas extras, nós temos, né, dia 28/8, né, ontem eu falei para vocês, não sei se vocês recordam, que essas aulas extras, eu vou passar vídeo aula para vocês, tá? Vou sempre colocar essas videoaulas nas sextas-feiras. Na semana que tiver vídeo aula, então eu vou deixar para passar a nossa atividade junto com a videoaula. Na sexta que nós não tivermos, a gente vai, eu vou passar para vocês na quinta, tá? Então, hoje, eu já vou passar, daqui para a noite, vai chegar uma atividade para vocês, eu informo para vocês no grupo, para que a gente possa trabalhar aí os conteúdos que nós iremos ver hoje, que vai dar tempo a gente também encerrá-los, tá? Creio eu. Então, no dia 4/9, nós vamos ver os fatores de influência, que são os determinantes que trabalham no processo saúde e doença psiquiátrica, tá? Vamos ver a parte de psicofarmacologia, que entra aí na unidade 2, juntamente com urgência e emergência e conceitos básicos. E daí a gente entra na unidade 3, né, que a gente já tinha falado, com fobias e agora, ou com transtornos alimentares e transtorno afetivo bipolar, que é o TAB, com fobias e agorafobias, com síndrome do estresse pós-traumático, ou transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, esquizofrenia, e no dia 16, que é a nossa última aula, que vai ser extra, o transtorno de ansiedade, certo? E como referência bibliográfica, né, eu disse para vocês que a gente trabalha Dalgalarrondo, tá? Dalgalarrondo está na biblioteca virtual, e a gente vai trabalhar muito com ele quando nós entrarmos na unidade 2, tá? Onde a gente vai trabalhar os conceitos básicos, onde a gente vai trabalhar a anamnese, e a unidade 3 também, onde a gente vai ver os transtornos mentais, certo? A unidade 1, que fala dos serviços e das políticas de saúde mental, vocês não encontram em Dalgalarrondo, certo? Na realidade, essa unidade 1 vocês irão encontrar nos cadernos do Ministério da Saúde, os cadernos de saúde mental, tá? Lá vocês vão encontrar todos os manuais, o manual do matriciamento, do CAPS, do Programa de Volta para Casa, da reforma psiquiátrica, da saúde mental em si, tá? Eu tenho alguns, porque eu tenho uns impressos, mas eu tenho uns no computador. Então, qualquer coisa vocês vão me pedindo, que eu vou enviando para vocês. E também, de acordo com onde eu vou dando os conteúdos, eu também vou enviando para vocês, né? Como hoje, eu enviei o manual aí da política de saúde mental, tá certo? É o manual do Ministério da Saúde. Então, essa primeira unidade, tá? Como fala em política e em serviços, a gente encontra nos cadernos do Ministério da Saúde, tá? Da unidade 2 e 3, a gente pode encontrar nos livros nos livros da biblioteca, tá? Dalgalarrondo é uma das nossas referências básicas, e também nós temos o Compêndio de Psiquiatria, que é um livrinho deste tamanho, desta grossura, tá? Que está na nossa bibliografia complementar, ok? E daí, pessoal, eu acho que vocês, né, já estão cientes disso aqui, eu acho que outros cronogramas que vocês viram, tá? Com relação às atividades, né? As atividades, elas têm que ser acompanhadas com relação à frequência de vocês, e também, caso não entregue no prazo, elas podem ser recuperadas até um dia antes da semana de AV1 e um dia antes da semana de AV2 aí, tudo bem? Algum questionamento sobre o nosso cronograma? Algo a falar, algo a sugerir? Ninguém tem nada? Pronto, então então nós vamos começar, já está lá no Canvas, viu, o cronograma para vocês, e nós vamos começar com o percurso histórico. Deixa eu só...
Pronto. Nós temos aqui o percurso histórico, certo? Da psiquiatria e da saúde mental. Então, nós vamos ver, pessoal, eu acho que vocês já viram aí em vídeos do YouTube, escutaram falar em algum artigo que vocês leram, né, nos telejornais, a questão dos maus tratos que nós tínhamos com relação aos pacientes com transtornos mentais. Então, o que é que acontecia? Voltando um pouquinho aí até da história, né, da construção da saúde pública, que vocês viram no primeiro semestre, nós trabalhamos a questão dos albergues, tá? Os albergues eram locais onde as pessoas que tinham transtorno mental, que naquele tempo, né, no histórico aí, nem era considerado, nem era conceituado, né, como transtorno mental, era louco, né? Os loucos, as pessoas que não tinham onde morar, né, os moradores de rua, as pessoas que eram prostitutas, né, viviam no albergue, tá? Lá não havia uma diferenciação em quem era quem, certo? E daí o que foi que aconteceu? Em suma, todos eram classificados, né, eram conceituados de loucos. Isso, Bianca, tá? Em suma, todos eram considerados loucos e passavam por esses tratamentos aí, certo? Aí o que é que aconteceu? Uns batiam nos outros, os profissionais trancavam e maltratavam e faziam várias procedimentos desumanos, né? Se vocês procurarem aí vídeos no YouTube de antes da reforma psiquiátrica, vocês vão ver que os pacientes ficavam acorrentados, ficavam nus e recebiam banhos gelados, né, para o frio mesmo, para ficar exposto ao frio, apanhavam, né, o choque elétrico aí, certo? Inclusive tem um filme, tá, que se chama Nice, conta a história de uma médica, certo, que é um filme brasileiro, que é com Glória Pires, onde ela é a protagonista, e é voltado para a saúde mental. Foi uma indicação de uma aluna que eu tive há um ano e meio atrás, tá? E tem na Netflix esse filme, e conta a história da importância, tá, das terapias, de minimizar esses maus tratos, de mostrar a importância que a atenção, as oficinas, ocupar a mente do paciente faz de benefício, traz de benefício para os pacientes com transtorno mental, tá? Então, ela chega num hospital, onde todos os médicos lá fazem esses tratamentos desumanos, inclusive tem um que está até lá estudando a questão de se usar o picador de gelo como um dos tratamentos para os pacientes com transtorno mental. Nice é o nome. Isso, Nice é o nome do filme, tá? E daí, pessoal, ela começa a ter uma sala, organiza uma sala onde os pacientes vêm e começam a fazer as oficinas, ela começa a trabalhar com eles, ver a questão emocional, o sentimento, ou seja, tratar de forma humanizada, tá? É ótimo o filme, quem assistir vai gostar muito, depois vocês me dizem quem assistir, tá bom? Então, voltando lá. Então, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas, né, alguns familiares, viram que os seus pacientes, viram que os seus parentes, que eram loucos, que eles colocaram nesses abrigos, nesses albergues, estavam sendo maltratados. E daí alguns, né, que tinham sentimentos, o que foi que aconteceu? Eles se revoltaram.
Alguns profissionais também que não maltratavam os pacientes, era contra os maus tratos, um exemplo aí de Nice, tá? Eles também começaram a se revoltar com relação a esses maus tratos. E daí o foi que aconteceu? Nesse período, onde essas famílias e esses profissionais começaram a se revoltar, tá? A ir contra esses maus tratos, veio uma pessoa muito importante, que foi Felipe Pinel, tá? Deixa eu passar aqui. Felipe Pinel, ele trouxe a seguinte ideia: internavam os familiares, justamente, sem nenhum problema mental, tá? E daí, pessoal, nesse tempo que essas famílias, né, estavam vendo esses maus tratos, Felipe Pinel trouxe a ideia de quê? De que o tratamento com os pacientes de transtorno mental, com os loucos, que naquele tempo eram loucos, tá? Poderia ser humanizado. Eles poderiam ser bem tratados, que é essa ideia que vocês vão ver lá no filme de Nice, tá? Eles podem ser bem tratados. Eles têm esse direito de ser bem tratados, e isso traz benefício para o tratamento, certo? Aí foi o que aconteceu. A reforma psiquiátrica, ela se deu justamente nesse período, onde juntou-se a ideia de Felipe Pinel, as famílias que estavam revoltadas com os maus tratos e os profissionais que estavam revoltados com os maus tratos, e eles foram para onde? Eles foram para a rua protestar, usaram panfletos, cartazes, faixas, né? Pedindo a humanização para os pacientes loucos, certo? E foi daí que se deflagrou a reforma psiquiátrica, tudo bem? Então, quem começou a reforma psiquiátrica? Os profissionais que não aguentavam os maus tratos, as famílias que não aguentavam seus parentes serem maltratados e as ideias que Felipe Pinel trouxe do tratamento humanizado, tá certo? Então, eles foram para as ruas. Se vocês também pegarem vídeos no YouTube sobre a reforma psiquiátrica, vocês irão ver, né, essas fotos, né? Eles realmente na rua protestando a favor, tá, do tratamento humanizado para os pacientes loucos, tudo bem? Então, aqui, ó, Felipe Pinel trouxe o tratamento humanitário para os doentes, a influência de teorias nas alterações do comportamento, também, né? E isso, deixa eu ver aqui quem falou. E isso, Ana, né? As relações com outras pessoas do mesmo sexo, isso, infelizmente, né? Até hoje se tem esse preconceito, né? Porque há um tempo desse atrás, né? Estava dizendo que isso era uma doença, né? Que tinha que ter tratamento. Não sei se vocês lembram aí esse zum, zum, zum que houve aí, né, nos telejornais, que alguém, aí, alguma autoridade, ótimo, exatamente, é a cura gay, né? E assim, se hoje, né, com todo o desenvolvimento, né, com tudo que nós temos, né, alguém fala isso, imagine naquele tempo, né, como era realmente eles jogados nos albergues, porque, né, e tidos como loucos, porque eles preferiam, né, tinham uma preferência pelo mesmo sexo, ok? Então, Felipe Pinel, né, trouxe tratamento humanizado, trouxe a história, né, das alterações do comportamento. Então, ele começou a observar e daí começou a separar dentro dos albergues aqueles que realmente eram loucos e aqueles que não tinham nenhum problema mental, né? Que eram os moradores de rua, que eram os gays, né? As pessoas do mesmo sexo aí, que gostavam do mesmo sexo, as prostitutas, que elas não podiam estar lá. Na realidade, quem iria ficar lá eram os loucos. E ele começou a observar o comportamento, tá?
E, devido a esse comportamento, ele começou a criar alguns conceitos que nós temos hoje, como a questão da esquizofrenia, que é um transtorno mental, onde o paciente apresenta alucinações, é agressivo, tá? É a inconsciência e a hipnose. Quando a gente for ver memória, a gente vai trabalhar a questão da nossa inconsciência, tá? Dos pensamentos de alguns traumas que vão para o nosso inconsciente e que podem retornar ao nosso consciente, se a gente quiser ou se a gente passar por algo que nos lembre o que estava no inconsciente. Tá? A gente vai até trabalhar essa questão do déjà vu, do déjà vu, vai de acordo, né, com como você queira falar, tá? E a questão da hipnose, que é muito trabalhada aí por Freud, né, que nós vamos ver mais na frente, para saber o que está no inconsciente, que muitas vezes a pessoa está sofrendo por algo, desenvolve um transtorno mental e não se sabe uma causa. E a gente vai ver mais na frente, na questão da anamnese dos conceitos básicos, que precisa de um fator causal para que a doença se deflagre, para que o transtorno venha à tona, certo? E Felipe Nel, como tinha os albergues lá, né? Ele divide os portadores mentais em duas classes, nos degenerados e dos não degenerados. Os degenerados eram aqueles que realmente não tinham nenhum progresso com relação ao tratamento, tá? Eles sempre apresentavam a mesma sintomatologia. Já os não degenerados eram aqueles que tiveram uma certa melhora, né? Mesmo que mínima, mas tiveram uma melhora no tratamento, tá? Que é o que nós temos hoje. Hoje nós temos pacientes, tipo degenerados, né? Que, assim, são pacientes que precisam estar no hospital psiquiátrico, certo? A gente vai falar isso quando a gente entrar em política. Eles precisam estar lá porque são pacientes que a sintomatologia dele não apresenta melhoras, mesmo fazendo uso da medicação, tá? Mesmo tendo o tratamento, mas ele precisa de estar no hospital psiquiátrico. Que vem aí também a questão que nós falamos ontem do cárcere privado, porque ele é um perigo para ele e é um perigo para terceiros. E os não degenerados, nós temos aqueles que apresentam melhoras, tá? Que conseguem muitas vezes conviver no seu ambiente de trabalho, conseguem conviver na família, que esses pacientes são pacientes que podem estar no CAPS, certo? Que passam o dia fazendo tratamento e à noite eles retornam para suas casas. Tudo bem? Qualquer coisa vocês vão falando aí. E daí, né, na Alemanha, houve, com todo esse processo aí, né, de Philippe Nel, do protesto nas ruas, surgiu a psiquiatria, tá? Então, o primeiro local, o primeiro país que surgiu aí a psiquiatria foi a Alemanha, certo? Depois, os outros países foram vendo, né, que estava dando certo, né? E como sempre é bom a gente copiar o que dá certo, daí a gente foi, os demais países foram copiando, né, a questão do tratamento humanizado, ok? E daí nós vamos falar um pouquinho do nosso amigo Freud, que vocês nunca nem escutaram falar nele, não foi? E vamos ver que Freud, como eu falei para vocês, que ele trabalhou a hipnose, a questão da inconsciência, que ele dizia que no nosso inconsciente nós trazemos muito pensamentos reprimidos, tá? Alguns desses pensamentos reprimidos, a gente tenta colocá-los lá, outros vão sem a gente querer, tá? Como, por exemplo,
quando a gente era criança, a gente não lembra tudo de quando a gente era criança, né? Tudo mesmo. Então, algumas coisas estão no nosso inconsciente, eles estão reprimidos lá, tá? Se a gente sofre um trauma, um acidente automobilístico, vamos exemplificar, e daí esse acidente nos traz muitos pensamentos sofridos, né? A gente pensa e sofre com isso. E daí a gente vai tentando não pensar mais. Então, com o passar do tempo, alguns pontos, né, alguns fatos, a gente vai esquecendo. É porque já estão sendo reprimidos no inconsciente, tá? Quando a gente lembra, vou fazer outra coisa para eu não lembrar. Então, vai para o nosso inconsciente, certo? Que é isso que a saúde mental hoje, ela quer trabalhar, certo? Ela quer que o paciente, ele não fique ocioso para estar pensando. Vou já falar isso daí, Bianca. Então, ele não quer que o paciente fique ocioso, né, a ponto dele ficar pensando, escutando, pensando no que traz tristeza, pensando no que aconteceu, bolando algo, né, que ele queira fazer, destruir a vida e tudo mais, escutando as vozes, tá? Então, a gente tenta trabalhar com esse paciente através de terapias, de oficinas, para que a gente possa ajudar a medicação a fazer com que essa mente desse paciente não fique ociosa, certo? E com relação aí, isso, né? Como Bianca falou aí, né? Depende do trauma, né? Que a mente apaga. Mas quando eu falo essa questão, né? Da mente, ela pode até apagar pedaços, tá? Mas às vezes ela também não apaga nada, tá? E muitas vezes a pessoa que sofreu esse trauma, ela precisa de uma ajuda psicológica, tá? Porque também sozinha ela não consegue ir apagando, certo? E quando eu falo em apagar, não quer dizer que a pessoa que suma de tudo, não, tá? Mas alguns pedaços, alguma coisa vai indo para o inconsciente. E isso também não é rápido, não. Isso é com o tempo, tá? Não existe aquela história, né, que o tempo resolve tudo, puxando para aí, né? Com o tempo, esses pensamentos que nos trazem sofrimento, eles acabam indo para o inconsciente. Se não totalmente, mas parcialmente. Em alguns, a pessoa precisa realmente. Isso, acho que foi da menina, não foi? Que sofreu violência sexual. Isso, tá? Então foi o que aconteceu. Ela tinha, né, trazendo para aí, ela tinha medo. Pronto. Ela tinha medo não, quando ela tinha medo de tartaruga, né? E quando ela chegava perto, ela via um poço com tartaruga e tudo mais. Mas o fato em si, né, estava no inconsciente dela, certo? Mas fragmentos ficaram, né? Como a questão do medo da tartaruga, a questão dela ver o poço. Então, assim, ela não, a mente dela não foi totalmente, com relação a esse trauma, não foi totalmente para o inconsciente, né? Fatos ficaram. É por isso que a hipnose, ela trabalha essa questão da gente entender o porquê desse sofrimento hoje, que está lá no consciente e a gente não consegue evocar, que a gente vai, quando a gente trabalha a memória, a gente vai ver que algumas coisas a gente evoca. O que é evocar? É trazer de volta o que está no inconsciente para o nosso consciente, né? A gente relembrar o que passamos, reviver, tá? Tem coisas que a gente não consegue, como era o caso aí dessa menina da novela. Ela precisou de hipnose para se conseguir. Ok, pessoal? E com relação a Freud também,
nós temos que relembrar a questão do id, do ego e do superego. Vocês lembram disso aí? Freud, ele trabalhou, né, a formação da nossa personalidade através desses 3 princípios aí, tá? Pois é, quando a gente entrar em memória, no conteúdo de memória, nós vamos ver que nós temos, dentro dos tipos de memória, nós temos umas memórias que a gente chama de retrógrada e de anterógrada, tá? Onde, dentre elas, né, a gente esquece do que viveu antes e só lembra do que aconteceu agora, tá? E outro, a gente lembra do passado e não consegue armazenar o que está vivendo, tá? Eu sei o que eu vivi antes, mas eu não me lembro o que eu comi no café da manhã. Tá? Eu não consigo armazenar o que eu vivo na atualidade. Então, isso é o que a gente chama de memória retrógrada e anterógrada, que entra aí nesse caso que Luana falou. E começou na Alemanha, certo, Bianca? A reforma psiquiátrica começou na Alemanha, tá? Porque a psiquiatria começou lá, tá? No caso do sonambulismo, né, como não sei se foi para vocês que eu falei ontem, né, a questão do que muitas vezes a nossa mente ela não descansa, né? As sinapses nervosas elas estão trabalhando mesmo quando a gente tenta dormir, certo? E isso muitas vezes a gente imagina, né? Eu tive um sonho confuso, né? Eu juntei uma cor com outra coisa. São, né, os fragmentos que ficaram para a gente na nossa mente, ou durante o dia, né? Ou do dia, ou de outros dias, e a gente acaba juntando e tendo um sonho nada com nada, né? O sonambulismo é a mesma coisa, tá? É como se a gente tivesse ainda, né? Isso de fazer algo que a nossa mente ainda está produzindo, tá? E a gente vai e conversa, tá? É por isso que quem é sonâmbulo, quem conversa, ele não lembra, certo? Porque tudo é o inconsciente, as nossas sinapses nervosas que estão trabalhando e que faz com que o nosso corpo produza o andar, o falar, tá certo? Então, vamos ver um pouquinho aí do id, do ego e do superego de Freud, certo? Nós vamos ter um slide, certo? Só de psicanálise de Freud aí, mas a princípio, para vocês entenderem esse processo de inconsciência e repressão, a nossa personalidade, segundo Freud, ela é formada pelo id, pelo ego e o superego, tá? O id seria a nossa inconsciência, tá? Então, imagine quando, né, a gente nasce, bebezinho, a gente não tem consciência das coisas, tá? Então, nós estamos, de acordo com Freud, no nível da personalidade do id. Eu não tenho, quando bebezinho, consciência de nada. Aí, o que é que acontece? Quando a gente começa a ter consciência das coisas, mas não temos noção do perigo, noção da realidade, noção de espaço,
nós ainda continuamos no id. Exemplo, o menino quer colocar o lápis na tomada, né? Bebezinho, ele tá lá, pega um lápis no chão, quer colocar no buraquinho da tomada lá, tá? E a mãe diz, menino, não faça isso, que você vai sofrer um choque, tá? E por muitas vezes ele olha para a mãe, né, sorri, ainda, né, fazendo o gesto de colocar lá, tá? Ele ainda está no ID. Por quê? Porque mesmo ele tendo a noção de que já foi proibido, mas ele não tem a noção do que seria um choque, tá? Dos riscos que isso pode trazer. Ou seja, ele não tem noção dos riscos e do ambiente em si, ok? Aí o que é que acontece? Estamos no ID. Deixa eu ver aqui. Na realidade, o sofrimento, né, Samara? Cadê a Samara? Causou, certo? Esse bloqueio no seu cérebro, onde isso já foi para o inconsciente, tá? E daí o que foi que aconteceu? Se você, né, talvez se você fizer hipnose, você consiga reviver o que aconteceu aí no velório da sua tia, tá? Algum dia você pode ter fragmentos disso, certo? Mais ou menos por aí que a nossa mente trabalha, tá? Então, voltando aí para o IT. Não tenho consciência ou tenho uma consciência sem saber dos riscos, tudo bem? Do ambiente em si. Aí, a criança cresce mais um pouquinho. A hipnose, ela pode lhe ajudar, Samara, a trazer isso aí, certo? Aí a gente cresce mais um pouquinho e a gente já vai tendo consciência mais das coisas. Aí o que é que acontece? Para Freud, nós estamos entrando no ego, tá? O ego é quando nós já temos a consciência do ambiente, tá? Nós já temos a consciência do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, dos riscos, né, com relação a colocar o lápis na tomada, a subir em algo. Então, já conheço o ambiente em que eu vivo. Então, eu estou no ego. E o ego, né, a gente passa muito tempo aí com o ego, e na pré-adolescência, ou um pouquinho antes, tá, a gente desenvolve o superego. O que seria o superego? Né? O superego, o ego, eu já tenho consciência das coisas. E o super ego é quando eu sei identificar o que é certo e o que é errado, tá? Veja que em nenhum momento eu disse, saímos de um e entramos no outro. Não. Eu disse, desenvolve o outro, desenvolve o outro. Por quê? Porque na idade adulta que nós temos hoje, nós temos o id, o ego e o superego. Peraí. Luana, justamente porque hoje nós temos, né, hoje não, na idade adulta, né, na adolescência, nós já temos, né, o id, o ego e o superego desenvolvido, tá? Nós não deixamos de ter uma, segundo Freud, nós não deixamos de ter uma personalidade para ter a outra, tá? Uma fase da personalidade para ter a outra. Nós vamos construindo e chegamos ao ponto de ter as três.
Não é it, Bianca, é id, viu? Id. O id, é ótimo, o id é a nossa inconsciência, ou a nossa consciência sem saber os riscos. Eu sou bebezinha, não sei de nada, estou no id, só tenho o id. Eu cresço e minha mãe, eu quero subir numa cadeira, e minha mãe diz, não sobe que tu vai cair, menino. E o que é que acontece? Eu subo porque eu não sei o risco, tá? Eu não sei o que é cair, eu não caí, tá? Então, eu ainda estou no id. Eu conheço o ambiente, mas não tenho consciência desses riscos que o ambiente pode me trazer, tá? E daí eu desenvolvo, além do id, o ego. O ego é quando eu já vou tendo consciência. Eu sei que se eu subir na cadeira, eu vou cair, porque talvez eu já tenha caído, porque eu já vi alguém, né, outra criança cair e chorar, tá? Então, já vou tendo consciência de tudo que está ao meu redor, tá? Eu tenho consciência que meu pai, né, vai trabalhar, muitas vezes eu fico chorando, mas eu sei que ele vai, né, eu começo a frequentar a escola, eu sei os meus coleguinhas, eu vou começando, né, mais na frente, quando a gente falar em psicanálise, nós vamos ver a questão, né, da descoberta dos órgãos genitais, tá, então eu já sei o que é menino e menina, tá, então já tô no meu ego, tô tomando consciência do mundo, tá, tô aprendendo. E o meu superego é ele que me diz se eu tô certa ou se eu tô errada, tá? Como, por exemplo, hoje nós temos, né, na idade que nós estamos, nós temos o id, o ego e o superego. Então, vamos lá. Eu estou falando com a Andresa, tá? E daí, de repente, eu começo a gritar com a Andresa, certo? E disse uma coisa que eu sei que vai irritar a Andresa, mas eu disse sem querer, tá? De repente eu sei um segredo de Andresa, e daí eu disse, puxa, saiu. E daí me toquei. Daí eu paro de brigar e vou embora. Isso aconteceu os três ao mesmo tempo. Ó. Sem querer, sem pensar, eu disse o segredo de Andresa. O meu id. Então, o meu inconsciente veio, certo? Não era uma coisa que eu estava planejando, tá? O meu ego me fez me tocar, que eu disse isso sem querer, tá? E o meu superego está pesando agora, porque eu sei que eu fiz uma coisa errada, tá? Então, ele vai me mostrar o que eu fiz certo e o que eu fiz de errado. Muitas vezes o sentimento de culpa é porque o superego está mais atuante. Eu estou com culpa porque eu fiz isso, e eu sei que eu fiz errado. O meu sentimento de na realidade, deixa eu ver quem foi. Não é tanto a questão do filtro, né, Ana Bia, Ana Beatriz, mas seria a questão de bom senso, né? Até as pessoas que são conhecidas por não ter bom senso, né? Vou já, viu, Luana? Porque as pessoas, assim, mesmo as que não têm bom senso, em algum momento elas apresentam, né, esse bom senso. Elas não vivem sempre, né, nesse filtro aí, sem esse filtro aí, certo? Luana, o ID, na idade adulta, né? Seria quando a gente inconscientemente a gente às vezes não faz uma coisa, né? Aí, puxa, eu não devia ter falado isso, tá? Eu não devia ter feito isso. Inconscientemente, que é o que a gente no popular diz assim, sem querer eu fiz isso, tá? Então seria aí o nosso id, tá? Eu machuquei aquela pessoa, mas eu falei algo para aquela pessoa, mas eu não sabia que essa pessoa iria se chatear tanto, tá? Foi o meu id.
Porque para mim isso era uma besteira, mas para a pessoa muitas vezes não é, tá? Então eu não tenho noção, eu não tinha noção de que chamar a pessoa por esse nome iria trazer tanto constrangimento. Então, estou inconsciente com relação a isso. Deu mais ou menos agora? Tá? Ou quando eu estou numa briga, né, eu falo sem querer. Meu inconsciente, tá? Isso aí é o id, ok? Quando eu me toco, é porque o meu ego, né, da realidade do que está acontecendo, veio à tona, tá? Se superou ao id. E quando eu vejo que, né, o meu pensamento é de culpa, né, de remorso, ou é de certeza que eu fiz a coisa certa, tá? É o meu superego dizendo que eu estava certa ou que eu estava errada. Mais para frente a gente vai ainda falar em outra aula aí mais sobre o id, ego e superego, certo? É mais para vocês verem essa questão da inconsciência e da repressão que Freud traz como formação da nossa personalidade e para que a gente possa estar trabalhando o comportamento dos nossos pacientes. Pode ser, Luana, mas algumas vezes a gente sabe, né? Como Ai, Professora, tá me ouvindo? tô. Quem tá falando? É Luana. Oi, Luana, fala. Ó, olha só. Hum, Recentemente eu tava assistindo um vídeo de um YouTube. Tava falando do tabuleiro Ouija. Não sei se tu sabe, mas é tipo uma invenção que faz um tabuleiro para comunicar com espíritos. Aí certo. você move uma plaquinha numa tábua. Você coloca o dedo na placa e você move ela. As pessoas falam que quem move essa tabuazinha na placa é o espírito. Só que a ciência tem a explicação de que, na verdade, quem move é seu subconsciente. E você pensa que é o espírito, mas é você mesmo sem você saber. Justamente. Às vezes, né, eu também não, viu? É, às vezes a gente não escuta relatos dizendo assim: hoje eu senti a presença, né, de alguém que morreu pegando na minha mão. Olha aí o medo, né? O medo aí, Giovana. Aí o que é que acontece? Na realidade, seria para. Aí depende do que você acredita, né? Os espíritas iriam dizer que realmente, né, é alguém, né, querem me dar um sinal, né, e tudo mais. Para quem não acredita, tá? A ciência iria explicar que isso seria o nosso inconsciente, tá? Que veio à tona para o nosso consciente e isso nos fez acreditar que em sonho essa pessoa, né, a gente sentiu ela pegando na mão. Peraí que tem muitas informações aqui no chat. Pois Bianca, né? Talvez esse cheiro dele, você já conviveu com ele por algum tempo, né? Pronto, estivesse no seu inconsciente, tá? E veio à tona aí no momento, né, de sofrimento, tá? No momento. Ué, Oi, tu me escuta? escuta, quem tá falando? É Bianca, Bianca. né? É Certo, porque, Bianca. assim, quando meu pai faleceu, ele estava na casa da minha avó, que é em outra cidade. Hum, E
Depois disso, eu não consegui ficar aqui em casa, então eu fui para casa da minha outra avó, por parte de mãe, que fica aqui na cidade onde a gente mora, no Icó. Certo. E lá, eu passei, tipo, 2 dias sentindo o cheiro dele, sabe? E tinha gente da minha família que mora lá também, que é a minha tia e a minha avó, e elas sentiam também esse mesmo cheiro. E tipo, É, passou uns 2, 3 dias a gente sentindo, como se ele realmente estivesse por lá, sabe? Só que assim, uhum. também vai muito de crença, de várias pessoas, né? São diversas crenças. Isso, Bianca, né? É aquilo, né, que a gente acredita, né? É, talvez a vontade, não sei como a ciência também iria explicar isso, né? Mas talvez a vontade que ele tivesse lá, né, com vocês, né, fosse tanta que vocês acabaram sentindo, né? É, as três, aí eu não consigo discernir nessa essa questão, mas o inconsciente, a ciência fala que o inconsciente ele nos ajuda a ter esses sentimentos, né? A sentir as pessoas, a sentir o cheiro, né? Escutar pegadas, certo? E isso pode ser tanto no sofrimento quanto na alegria, né? Às vezes a gente tem um namorado aí, né, passou muito tempo com ele, e daí ele tem um certo cheiro, ele usa um determinado perfume. E anos depois, a gente sente o cheiro, né, desse perfume e nos remota quem? Ele, né? A gente lembra dessa pessoa, tá? Então, são características que nos marcam, né, quando a gente está em algum lugar, tem contato com outra pessoa, certo? Que talvez, né, a gente passe muito tempo sem ter esse contato, e daí o nosso inconsciente nos traz para que a gente relembre, né, ou a gente queira lembrar dessa pessoa, tá? E o nosso inconsciente traz isso. É por isso que ontem eu falava para vocês que a nossa mente, ela nos traz coisas, né? Ela nos prega peças, né, que a gente muitas vezes não sabe explicar, tá? Aí é isso, né, quando eu defendi a família, eu falo, né, a questão de o paciente, a família não vai saber quando o paciente vai estar dessa maneira, vai acordar né, com bom comportamento ou com mau comportamento, e são os riscos, né, que a nossa mente nos traz. Deixa eu ver aqui que no chat tem muita questionamento aqui. Não, nunca assisti o Exorcismo, Giovana, é bom? Cléria, Oi, tá vendo Cléria, como saúde mental é bom, é, viu? ó, Pode ó, falar. ó, Giovana falando aí desse filme do Exorcismo, né? Ah, Eu tenho um medo tremendo desse filme. Eu tenho medo de filme de terror por causa desse filme. Eu acho que é esse, que é do Exorcismo. E naquele dia que teve aquela feira de livros na faculdade, né? Que foi ali na clínica, tinha um livro do Exorcismo. Então, quando eu peguei esse livro, eu senti uma coisa tão pesada no meu coração, que eu, meu Deus, não pego mais nesse livro, não, que eu digo que é coisa da minha mente. Aí tá vendo como a mente influencia, deixa você assim, num coisa assim que eu fico, meu Deus, foi muito pesado quando eu peguei no livro. exatamente. Nossa mente, ela nos traz coisas que, né, a gente fica muitas vezes perplexos com relação a isso, né? É Naíssa, né? Eulina é Naíssa, tá perguntando aqui se eu acredito que entra espírito no corpo das pessoas. É, na realidade, né, eu não acredito, certo? Por que que eu não acredito? Porque eu não acredito
né, isso vai, né, de cada um, eu não acredito que as almas ficam aqui rodando, não. Não sei para onde eles vão, mas eu acho que isso aqui não existe, não, né? Mas, Clara, deixa eu falar uma coisa. Não, ó, você sabe, né? Todo mundo aqui sabe, eu sou evangélica, né? Não é o espírito que entra nas pessoas. O que, por exemplo, minha fé acredita, né? É que são demônios, não espíritos, pessoas, espíritos de pessoas, mas de demônios, tipo assim, dos infernos lá que vem e entra na pessoa, entendeu? Uhum. Aí a religião, né? As crenças que nós temos, né? Que nos faz acreditar em certas coisas. Como, por exemplo, muitos pacientes com transtorno mental, as pessoas acreditam que são demônios, né? Como na reforma psiquiátrica, acreditava-se que eram demônios, né? Hoje nós ainda temos pacientes que estão lá no CAPS e a família leva para os rezadores, para os benzedores. Tem até um exemplo que nós estávamos tratando um adolescente, né? Que ele foi molestado pelo vizinho e daí começou a apresentar alucinações e foi diagnosticado com esquizofrenia. E quando a gente for ver psicofarmacologia, nós vamos ver que a medicação, ela tende a surtir o efeito desejado com até 20 dias, né? E a família, querendo que ele melhorasse logo, que ele, né, tivesse um comportamento melhor, levou para o rezador. Rezador, não sei se foi aqui no Cedro, é no Cedro que tem um, em Oroz, por aí. Aí foi que aconteceu, o rezador disse que aquela medicação que o psiquiatra tinha passado para ele, né, era uma medicação de uma pessoa de 40 anos, né, e então não era para ele tomar, tirou a medicação do psiquiatra e deu uma medicação, um xarope para ele tomar. Quando, depois de uma semana, ele volta para o CAPS, né, com a família. Pior, né, os sintomas mais intensos, né, porque ele estava sem medicação há mais de uma semana. O que foi que aconteceu? Nós vimos que o xarope era um polivitamínico, tá? E ele estava sem tomar medicação. Então, nós, no tempo, ainda existiu Santa Teresa no Crato, então nós encaminhamos ele para uma consulta com o psiquiatra lá no Santa Teresa, e daí ele veio com a mesma medicação que o psiquiatra do CAPS daqui tinha passado, tá? Então, assim, pessoal, na realidade as crenças, né? Existem aquelas coisas que eu melhoro, né, pela fé, tá? E a ciência não explica, e é o que eu acredito, e, né, muitas vezes a gente tem que estar, né, nós que trabalhamos com ciência, mostrando a ciência, mas também, né, confiando no que a gente acredita, certo? Deixa eu ver aqui. O ego é desenvolvido nas crianças no decorrer dos erros e das consequências atribuídas a elas, então. O ego é quando a criança, lero, quem é lero? É Lucrécio, é quando ele a criança começa a ter noção do ambiente, tá? Então, ele vai começando a se relacionar com outras pessoas que não são o pai e a mãe, ele já vai frequentar a escola, ele já vai saber o que é menino, o que é menina, vai saber que tem que entrar numa fila, tá? Que comer na hora certa, vai aprendendo, né? Vai assimilando as regras da sociedade, tá certo? O Espírito de carne e espírito, certo? Então, vamos prosseguir, né? Tá vendo como saúde mental é maravilhoso? Tá? Vamos lá. Então, aqui no Brasil, certo? Nós nos deparamos, né, com isolamentos psicopatas. Em 1980, iniciou-se o movimento da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, certo? Com as inovações que veio aí da Alemanha, aqui no Brasil só se trabalhava, ou se tentava trabalhar a questão da psicopatia, né, daquelas pessoas que realmente eram serial killer,
tá? E, em 1980, começou essa reforma psiquiátrica com esse mesmo processo aí, tá? Com o processo de movimentos nas ruas, né, das famílias e dos profissionais querendo um tratamento mais humano, ok? E daí, pessoal, essa reforma psiquiátrica, ela teve alguns destaques aqui no Brasil, tá? O primeiro deles foi o destaque de uma pessoa ilustre, de uma autoridade, que se chamava Paulo Delgado, tá? Quando a gente for ver a política de saúde mental, nossos próximos conteúdos aí, a gente vai falar novamente sobre Paulo Delgado. Então, Paulo Delgado, né, vendo toda essa movimentação com relação à reforma psiquiátrica, né, a protestos de tratamento humanizado, foi que ele fez. Ele criou uma lei, tá, que dizia o seguinte, que deveria-se acabar com os hospitais psiquiátricos, não, minto, deveria acabar com o isolamento e criar estratégias onde o paciente não ficasse isolado, certo? E que seria o tratamento humanizado mesmo. Acaba-se o confinamento e as pessoas começam a trabalhar, né, a viver em sociedade, só que sendo tratados, certo? E daí foi que aconteceu. Esse deputado Paulo Delgado, quando criou, né, essa lei, quando propôs essa lei, foi que aconteceu, essa lei foi engavetada. Não se acreditava que isso dava certo. Aí, 12 anos depois, que a lei de Paulo Delgado foi engavetada, criou-se a lei 10.216 de 2001, com a mesma proposta de Paulo Delgado, certo? Só que não levou o nome dele, não. A lei tem como número 10.216, de 2001, tá? Então, a reforma psiquiátrica é a ampla mudança do atendimento público em saúde mental, garantindo o acesso da população aos seus direitos e liberdade, certo? Por que a liberdade? Porque antes, né, no tempo dos albergues aí, antes da reforma psiquiátrica, os pacientes eram aprisionados, né? Como eu falei, eles eram amarrados, eles eram colocados em quartos escuros, tá? E os seus direitos, direito de ir e vir, direito de ter acesso à sociedade, direito de adquirir um emprego, né, os mesmos direitos que nós normais temos, certo? A reforma é amparada pela Lei 10.216 de 2001, que é uma conquista de uma luta social que durou 12 anos, tá? E significa a mudança do modelo de tratamento no lugar do isolamento, o convívio social, né, da família e comunidade. Ok? Então, a reforma psiquiátrica, ela foi criada em cima disso aí, tá? Acaba-se o isolamento, acaba o modelo hospitalocêntrico e vamos trabalhar com o paciente na sociedade, certo? E quando a gente trabalha o paciente na sociedade, nós vamos ver a questão das instituições abertas, das instituições extramuros, tá? Quais são as instituições abertas ou as instituições extramuro? São as instituições que nós temos hoje, CAPS, residência terapêutica, os programas do Ministério da Saúde, tá certo? Que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, né, o atendimento, né, do extramuro é nos CAPs, residências terapêuticas e etc. As internações, quando necessárias, são feitas em hospitais gerais ou nos CAPs de grande porte, vão sendo progressivamente substituídos. Então, o que é que acontece? A proposta da reforma psiquiátrica é o quê?
fecha-se os hospitais psiquiátricos, né, e abre-se as instituições abertas. Essa reforma psiquiátrica, nós vivenciamos ela até hoje. Você vê que aqui no Brasil começou em 1980 e nós vivenciamos essa reforma até hoje. Porque até o dia de hoje, nós temos hospitais psiquiátricos sendo fechados e nós temos instituições abertas sendo abertas, né? CAPs sendo abertos, residências sendo abertas, outros programas do Ministério da Saúde funcionando aí, tá? Só que a gente sabe, né, que a realidade, ela nos traz algumas dificuldades com relação a isso, mas, né, mesmo devagarinho, né, a gente está vendo que essa reforma está acontecendo. O ano passado, né, o nosso querido presidente, quem votou, fique à vontade, né, voto é democracia, né, ele falou, né, numa portaria que fala-se da volta dos hospitais psiquiátricos, porque na visão dele, ou de quem, né, tá orientando mesmo, tem muitos pacientes que realmente ainda necessitam de um hospital psiquiátrico. Todo mundo diz isso, viu, Lucrécia? Então, ele vê que ainda tem pacientes que precisam de um hospital psiquiátrico, que o CAPS, né, e as instituições abertas não tá dando esse suporte, certo? Mas, né, quando a gente for ver a política, a gente vai ver essa portaria dele, estamos aguardando aí o desfecho dessa portaria, tá certo? Mas estamos vivenciando esse hospital psiquiátrico, ou essa reforma psiquiátrica. Aí o que é que acontece? Como é que se dá? Vou logo antecipar aqui para vocês, para a gente não estar só lendo os slides. Como é que ocorre isso aí? Existe um programa que a gente vai ver nas políticas, que é o PNASH psiquiátrico, que é o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares. Vai já, viu, Ana, falar isso aí. Então, esse PNASH, ele é um programa, né, do governo federal, que ele visita os hospitais psiquiátricos, isso acontece em todos os hospitais, tá? É questão de auditoria. Então, no caso do psiquiátrico, ele visita os hospitais psiquiátricos e aí ele classifica. O hospital tá bom, existe recursos humanos, os pacientes estão evoluindo, estão bem, existe uma rotatividade de pacientes, ótimo, o hospital tá bom, então ele vai continuar. O hospital tá mais ou menos, né, não tem tantos profissionais, os pacientes estão ficando muito tempo lá, ou seja, o tratamento não está andando, então diminui-se a verba desse hospital. Tá? Essa verba, o Ministério da Saúde, ele diz que, dentro da reforma psiquiátrica, diminui até 20% do financiamento dos hospitais psiquiátricos, tá? O hospital não está bom, fecha, tá certo? Aí, o que é que acontece? Como a Ana falou aqui na verba, não foi, Ana? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, desculpe os barulhos externos. Tá tendo aqui um redemoinho. Foi Ana, né? Aí o que é que acontece? Esses 20%, né, até 20% que... tá tendo uma ventania aqui por fora. Esse dinheiro que iria diminuir dos hospitais psiquiátricos, eles iriam ser investidos nas instituições abertas, ou seja, fecha-se os hospitais psiquiátricos e o dinheiro que iria para lá, abre-se novas instituições, abre novos CAPs, novas residências, investe em novos programas. Tá certo? Aí, então, o que é que acontece?
a verba seria para isso, né, Luana ou Ana? Mas, né, a gente sabe que existe aí, com relação às verbas de governo, né, infelizmente existem essas entrelinhas que ninguém explica, né? Mas está se abrindo, devagarzinho, mas está se abrindo, tá? Teve um período que bombou, né? Toda cidade pequena tinha um CAPS, né? Mas hoje nós vemos que esse processo está mais lento, mas tem cidades que ainda estão abrindo aí e ampliando os que já têm, certo? Então, o que é que acontece? Eu frequentava, né? Então, o que é que acontece? Esse programa, ele vai avaliar os hospitais, né? Os hospitais podem tirar a verba de até 20%, não é 20% em todo local, mas é até 20% do financiamento, que é o que a gente chama 20% dos leitos hospitalares, tá certo? E daí investe-se nas instituições abertas, ok? É esse caso aí das internações, tá? Ok? E daí, a gente tem um conceito aqui, né, de reforma psiquiátrica, tá? Que é o processo político-assistencial em nível mundial e em diferentes formas, derivado da queda do paradigma asilar, que deixa de ser hegemônico no tratamento psiquiátrico e que no Brasil reúne a reformulação da assistência, mudanças na cultura e mudanças normativas e jurídicas, tá? Tinha sim, não era em Barbalha, era no Crato, viu, Bianca? Que é o que a gente chamava de Santa Teresa. Tá? Inclusive, a gente até levou uma turma, acho que a última turma que foi para o Santa Teresa, se eu não me engano, foi a turma da professora Laiane. Se eu não me engano, foi ela, tá? Mas fechou-se até, inclusive, na última turma que nós fomos, os recursos humanos já estavam escassos por lá, tá? Existia uma enfermeira no dia, certo? À noite não tinha enfermeiro, a psicóloga vinha uma vez por semana, então você imagina o que trabalho faz uma psicóloga uma vez por semana dentro de um hospital psiquiátrico, que quando ela voltar ao primeiro que foi atendido, não serve mais para nada, né? E lá, quando a gente percorreu lá, né, tinha a ala masculina, que no dia tinha 5 pacientes, os pacientes totalmente dopados, eles nem tiveram noção de que nós estávamos por lá, tá? Tinha a ala a ala masculina dos presidiários, né, pessoas que têm um laudo psiquiátrico de algo que eles fizeram, mas que estão aprisionados lá, né, no lugar de estarem em prisão normal, eles estão aprisionados nos hospitais psiquiátricos para ver se o tratamento resulta em alguma coisa, né. Nesse dos presidiários, quando a gente entrou, só tinha um policial e um técnico de enfermagem. E na ala feminina, eu acho que tem umas 60 mulheres, né, uns 60 pacientes e uma técnica de enfermagem. Ou seja, se houvesse uma briga entre elas, a técnica não iria resolver nada, infelizmente, certo? Então, os recursos humanos já estavam bem escassos. E eu acho que depois dessa visita, com 3 meses, veio a fechar o hospital lá, o Hospital Psiquiátrico do Crato. Em Fortaleza, tem um em Messejana, tá certo? Não é bem nossa referência, tá? Mas, em último caso, a gente pode estar encaminhando para lá. Nossa referência, na realidade, já estão querendo ir embora, Nossa referência, na realidade, era o Santa Teresa no Crato, tá? Vou terminar esse slide e vou embora, viu? O estágio é no CAPS, tá? Na realidade, hoje não tem, né, para a nossa região aqui, o único local público de internação é em Messejana e Fortaleza, certo? Mas, é o Hospital de Messejana. Mas, o que é que acontece? Existem algumas instituições privadas,
tá? E o CAPS, ele tenta suprir essa necessidade, tá? Da falta do hospital psiquiátrico. Quando a gente entrar nos tipos de CAPS, vocês vão ver que ele tenta suprir, tá? Porque, pessoal, nós temos que entender que o objetivo maior da reforma psiquiátrica e da abertura das instituições abertas é fazer com que o paciente volte à sociedade, tá? Então, como é que eu faço um paciente voltar à sociedade se eu mantenho ele preso? Ok? É nesse pensamento que nós vamos trabalhar aí, tá certo? E dentro, pessoal, vou terminar só esse slide, viu? Só esse slide, não, só esse conteúdo, já estamos terminando. E daí, tá? Aqui fala o que Paulo Delgado fez, né, em decorrência de todo o movimento político que discutiu o modelo no qual estava inserida a saúde mental, surge no plano jurídico o projeto do deputado Paulo Delgado como substitutivo, que dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais e o regulamento das internações compulsórias, tá? Quando a gente for falar em política, a gente vai entender essa questão das internações nos hospitais psiquiátricos. E dentro da reforma psiquiátrica, pessoal, ocorreu 2 processos, tá? O primeiro foi o processo de desinstitucionalização. E o segundo foi o processo substitutivo. Na realidade, eu falo primeiro e segundo, porque tem aqui nos slides, tá? Mas ele aconteceu ao mesmo tempo. Dentro da reforma psiquiátrica, acontece ao mesmo tempo 2 processos. O processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. Vamos entender cada uma. O processo de desinstitucionalização, que começou junto com a reforma psiquiátrica aí nos anos 80, tá? Ele fala sobre a questão de que fecha-se os hospitais psiquiátricos, acaba-se com o modelo asilar, tá? E abre-se as instituições abertas e trabalha-se com o objetivo de ressocialização do paciente. Então, desinstitucionalização é acabar com os hospitais psiquiátricos, né? Acabar com o modelo asilar e dar preferência às instituições abertas, que são CAPS, residência terapêutica, os programas do Ministério, e fazer com que o paciente volte à sociedade, tá? É isso que o processo de desinstitucionalização trabalha, ok? E o outro processo, que é o processo substitutivo, ele, tá? Vou passar aqui por último, que é o que fala melhor, ele também reforça a questão do processo do processo de desinstitucionalização, que é acabar com o isolamento e abrir as instituições abertas, mas ele também reforça a questão da importância da família e do profissional, tá? Que a família, dentro do processo substitutivo, a família, ela tem que vir junto, certo? É por isso que a tríade que nós falamos ontem é família, medicação e terapia, tá? A família, ela, dentro do processo substitutivo, ela tem que vir junto do paciente, ela tem que ser inserida no tratamento, tá? Então, se a mãe não aguenta mais, vamos inserir essa mãe no tratamento, tá? Não é que a mãe tem um transtorno mental, mas como a gente falou, o CAPS não só trabalha pacientes com transtorno mental, trabalha com algum sofrimento psíquico, tá? E daí a mãe não tá mais aguentando, né, todo esse sofrimento. Vamos inserir a mãe, vamos levá-la para oficinas, vamos levá-la para grupos terapêuticos, vamos levá-la para psicóloga. Exatamente, a exaustão física e mental, tá? E além da família, dentro do processo substitutivo, nós temos que trabalhar os profissionais. Os profissionais que trabalham na rede de saúde mental, eles têm que entender a sintomatologia das doenças. Não, aliás, é inadmissível um profissional da rede de saúde mental dizer que o paciente está inventando, dizer que aquilo é frescura,
né, como nós escutamos, dizer que é um demônio, tá? Ele tem que entender a sintomatologia dessas doenças, tá? E saber discernir o que é uma coisa e o que é outra, tá? Nós temos pacientes que realmente simulam, que a gente chama isso de crises histriônicas, onde o paciente, ele simula que se jogou na parede, tá? Ele simula que está tendo uma crise convulsiva, que a gente chama isso até de crises conversivas. Quando a gente for ver urgência e emergência, nós vamos trabalhar isso, certo? Mas nós temos também que ver esse lado do profissional, que ele tem que se adequar à clientela em que ele tem, certo? E um grande calo nosso com relação à reforma, ao processo substitutivo aí, são as estratégias de saúde da família. Amanhã não, né? Quarta-feira nós vamos entrar na política, que não dá tempo hoje, né? Mas nós vamos trabalhar e vamos entender que muitos profissionais da estratégia, eles não querem atender um paciente com transtorno mental, porque naquela cidade tem um CAPS. Mas eles não entendem que o paciente com transtorno mental, ele também tem uma doença biológica. Ele também pode ter uma diabetes, ele também pode ser hipertenso, ele também pode ter uma diarreia, tá? E a diarreia e a hipertensão e a diabetes não vão ser tratados no CAPS, porque no CAPS a gente só trata o mental. Então, ele também é um paciente da estratégia, ou seja, o paciente com transtorno mental, ele é um paciente da rede. E ele tem que ser assistido como uma pessoa normal. Logicamente que se for um problema mental, vai-se para o CAPS. Mas se for um problema biológico, a estratégia tem que aceitar, que assistir. E muitos profissionais da estratégia, eles não assistem, dizem, é paciente de CAPS, vai para o CAPS, tá? E daí mais um rótulo que os nossos pacientes têm, que são pacientes de CAPS. Ok, pessoal? E daí a gente encerra, tá, o nosso percurso histórico. Deu para entender, foi muita informação, mas deu para entender legalzinho, tá? Quando vocês forem lendo os slides que já está no Canvas, tá? Vocês podem ficar à vontade para mandar aí mensagem no Zap. Se eu não ver logo, certo? É porque às vezes meus meninos tomam de conta do celular. E às vezes eles abrem, né, passam o dedo lá, abrem a mensagem, depois que eu vou ver, viu? Não é porque eu vi e não quis responder, não. É porque às vezes eles abrem e quando eu vou olhar, já está lá aberto, tá certo? Visto, tá? Família, remédio, o quê? Família, remédio e psicoterapia, Luana. A tríade é medicação, família e psicoterapia. Certo, pessoal? Então, nós encerramos por hoje. Um bom final de semana para vocês. Quarta-feira a gente se encontra. E eu acho que sexta-feira, quarta, quinta, né? E acho que sexta-feira tem vídeo aula. Vocês acompanham aí o cronograma, tá bom? Cheiro e até mais. Hoje eu vou passar uma atividadezinha para vocês sobre esse processo aí da reforma psiquiátrica, certo? Até a noite chega. Tchau.